Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que o nosso ritual vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está em dispositivo móvel, hypa, joga ponto aqui no vídeo para ele entender que esse vídeo é legal e para espalhar para cada vez mais pessoas. Já que você tem direito a hypar alguns vídeos por semana aí, prestigie o Camisa 12 aqui com o pós-jogo. Bora lá! Depois do Mundial, a gente eliminou simplesmente o Flamengo, que, pelo menos até onde eu vi, que estava fazendo 3 no Inter pelo Campeonato Brasileiro, que está disparado no Campeonato Brasileiro, que não é à toa, que é um timaço e que por isso eu valorizei muito aqui no pós-jogo eliminação. E isso é basicamente uma ilha perdida no que é o desempenho do Atlético pós-Mundial. O Atlético consegue um feito legal e é só de positivo até o momento que você tem no pós-Mundial. Você está cercado por um mar de preocupações, de pontos que preocupam o torcedor, de coisas que precisam ser corrigidas, de coisas que fazem a gente branquear o cabelo. E você tem lá, mas eliminou o Flamengo. E isso não pode, né? Porque se você se apegar só aquela ilha ali, depois, meu filho, a hora que a maré subir aqui, pode ser tarde demais. Mas isso deixa a gente encucado, inclusive é uma palavra curiosa para falar hoje, porque hoje é um pós-jogo que eu vou destacar principalmente os grandes nomes que a gente espera que vão resolver a parada, seja o Cuca, os jogadores que calçam a chuteira ali, que estão dentro das 4 linhas, né? Porque nesse momento que eu acho que é a turma que tem que ser cobrada. A gente já cobrou aqui muito dos donos do clube, a gente cobrou de diretor, agora a gente tem que começar a citar também jogadores especificamente, não dá para ficar empurrando só para Júnior Santos, que aí é fácil demais. Eu ganharia, jogar no Beabá no 2+2, facinho demais, bater no Júnior Santos, que perdeu a bola no terceiro gol ali. Mas nesse momento, a gente precisa falar do que a gente espera de alguns nomes, grandes nomes, ídolos, que não estão correspondendo nesse momento. Mesmo que alguns, eu sei que vocês vão ficar putos, vão discordar, porque é jogador que decide partida, mas eu vou falar de alguns nomes aqui, e também do Júnior Santos perdendo a bola. Vamos lá. Aí o Galo enfrentou o Grêmio, torcedor gremista. Tem muito torcedor que procura tudo que os canais falaram sobre ele após os jogos. Tem torcedor que é maluco, fica o dia inteiro nisso. E a gente respeito total a instituição, a forma como vocês nos recebem aí. Os gremistas hoje também bem recebidos, circulam aqui no meio da torcida do Galo de boa, mas o Galo enfrentou um time mal treinado, desorganizado e com muitas peças ali limitadíssimas. Inclusive uma delas eu cravei que ia fazer gol hoje. Falei, o Galo precisa ganhar de 2-1 porque o Edenilson faz gol, tá lá, tem testemunho na arquibancada. Eu nem postei esse vídeo, mas tava lá. O vídeo registrado para eu postar. Edenilson hoje iria marcar um. O Galo enfrentou um time limitado, fraco e gremista. Falando que vocês estão mal, estão fracos e tal, eu tô falando praticamente espelhando a situação do Atlético, porque a realidade de tabela, de protestos na saída do time do Rio Grande do Sul e tudo mais, é essa. Aí eu peguei o Twitter aqui, um cara falou assim, eu vou ver o Frossário Fael falar que o Galo é Robin Hood, que entrega pontos. Vamos lá, separar as coisas. O Galo realmente, historicamente, institucionalmente, tem esse problema de perder ponto para quem está por baixo da tabela. Eu fiz ano passado esse vídeo pegando algumas edições de Campeonato Brasileiro, em que você pega do 11º ao 20º, é onde o Galo não conquista suas metas no campeonato, seja título, seja vaga para Libertadores, o Galo sempre deixa a desejar contra esses times. E quando falei no Alterosa Sport, né, e quem assiste lá tem públicos diferentes, né, tem um público do Alterosa Sport e o público do Camisa 12, são bem diferentes esses públicos, galera. Eu falei, olha, nós temos 2 jogos a menos quando mostrou a tabela, e eu não me apego a eles, porque é contra Sport e Fortaleza, mesmo sendo em casa eu não me apego, porque é esse Galo que não joga bola contra a parte de cima da tabela. Pode perder para um Flamengo? Pode, mas o Galo coloca a faca entre os dentes e tem uma postura, o foco, o comportamento é muito diferente. Contra os times que parece que permite um relaxamento, ele entende como desconectar, como abandonar aquele jogo ali. E galera, só uma coisa. Brasileiro 2024. Existiu uma tabela facílima para o Atlético. Era Juventude em casa. Juventude abriu 2, o Galo empatou, o Juventude fez 3-2. Atlético Goianiense, já rebaixado. Bruno Fux falha, 1-0 para o Atlético
Goianiense. Me lembra outros jogos aí, em que a gente estava ali com a tabela assim, não, a gente pega fulano, fulano, fulano e fulano. Suave. É só pegar a tabela atual, que eu já falei aqui. O Grêmio ganhou os 2 jogos contra o Atlético. O Vitória a gente empatou em casa. Aí Sport e Fortaleza a gente não enfrentou. Aí o Vasco a gente não ganhou, o Santos a gente não ganhou, o Corinthians a gente não ganhou, aí vem o Grêmio que a gente não ganhou as duas. A parte de baixo da tabela, cuidado com esse roteiro que está se repetindo, tá? Infelizmente, assim, eu achei que o sintético seria a arma, né? Uma arma a mais e um plus. Um plus a mais, vocês ficam bravos quando eu falo. Realmente tá errado. Eu achei que o sintético, olha, temos o Hulk, temos o Lianco aqui, o Everson tá jogando direitinho, o Arana, calma que eu vou falar dele. Então, e ainda no sintético, a hora que a gente pegar aqui, adaptar o sintético, esses caras visitarem a gente, não, sem estar acostumado com o sintético, esquece. É uma arma pro Galo isso aqui. E não é isso que está acontecendo. Afinal de contas, vamos pegar aqui, ó, do Mundial para cá. Aqui, ó. Galo perde no sintético pro Bucaramanga. O Galo perde pro Flamengo. Conseguiu virar para cima do Godoy e perdeu pro Grêmio. Então, em casa, que a gente imaginava com a força da torcida, né, com o sintético ali, que seria uma arma, me preocupa também que a gente não está conseguindo fazer valer isso aí. Agora tem 2 jogos de gramado natural aí, que é São Paulo fora e Godoy Cruz também. Aliás, semana de Libertadores, semana de Copa Sul-Americana também. Na KTO, o comentário está fixado aqui para você se divertir. Hoje tinha um modão, que era o Galo ganhar com o Scarpa marcando da assistência, mas o Galo não ajudou. Então eu até falei pro pessoal lá na minha história, vai se divertir em outros jogos, que esse cenário do Galo hoje tá meio complicado. Eu avisei lá na minha história. Mas como essa semana tem Sul-Americana e Libertadores, tem Odão, ganho aumentado, chance extra e muito mais, perde não, o link tá aqui, faça o seu cadastro. Lá também tem o reconhecimento facial, que eu vou falar no fim do vídeo aqui. O link tá aqui, bora lá se divertir na KTO com responsabilidade. Eu só aposto de 5 em 5 reais. Você pode ver lá, porque tá rolando a Liga do Milhão e eu quero pontuar para crescer cada vez mais no ranking da Liga do Milhão, que no fim do ano vai dar R$1 milhão para o primeiro colocado. Seguindo aqui, antes de falar desses grandes nomes, outra coisa que me preocupa pegando como referência o brasileiro de 2024. Pode parecer absurdo, e não estou falando isso aqui para defender Eduardo Vargas. Entenda, já tinha passado a hora de sair, mas Eduardo Vargas 2024 rende mais que Júnior Santos 2025. Entendeu que eu não estou querendo Vargas aqui, que eu não queria renovação e que eu não estou valorizando o que ele fez ano passado? Eu estou falando que apesar do caos, Vargas 2024, do absurdo de depender dele em 2024, ele, naquele cenário, entrega mais que Júnior Santos aqui. Quem era o reserva da lateral esquerda em 2024? Rubens. Segurando a onda, salvou a gente contra o Atlético Paranaense. Inclusive, o reserva hoje, Caio Paulista. Calma que eu não tô empurrando pros caras que é fácil bater não, que eu ainda vou citar os grandão. O que eu tô falando é que até o Bernard de 2024, que tava ruim, era melhor que o Bernard de 2025. O Bernard de 2025 agora não tá complicando tanto porque ele não tá jogando. Mas você concorda que o Bernard de 2024 ainda conseguiu fazer alguma coisinha que o 2025 não consegue fazer? Ou seja, depender desse elenco para campeonato brasileiro pode nos preocupar mais do que... Porque você lembra qual que era o argumento nosso, né? Oh, mas tá foda aqui porque o elenco não ajuda. A turma pode ter mais nome agora, mas não tá rendendo e me preocupa esse cenário também. Agora que virão os jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com cartão e lesão no Campeonato Brasileiro. Os caras que têm entrado não têm conseguido agregar e você não consegue escalar eles contra Godoy Cruz, não consegue escalar contra o Grêmio. Eu tenho confiança, eu vou escalar Vitor Hugo, Caio e Júnior Santos contra Godoy Cruz e Grêmio. Não tem, o treinador não tem confiança, não estou falando do torcedor, o treinador não tem confiança. Então,
Isso preocupa demais, tá? Aí eu preciso largar agora Caio Paulista, preciso largar Júnior Santos, preciso largar tudo, porque bater neles vai ser fácil demais. E eu não quero isso. Hoje é dia de briga grande, tá? E sempre falar dos donos do clube dá muita audiência, é fácil, né? E tal, a torcida gosta. Mas, gente, tem uma hora que você tem que cobrar de quem tá na prática no dia a dia. Os gigantes, que são os grandes da história, os que têm potencial para entregar muito, não estão entregando nada. Vamos lá. Eu vou listar, eu vou por partes aqui, tá? Um deles que precisa ser cobrado, o treinador. Ah, Rafael, mas na live do Frossar antes do jogo, você falou que não tem cenário para demissão do Cuca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como você demitir o Cuca depois de uma classificação na Copa do Brasil eliminando o Flamengo antes de um Cruzeiro e um jogo que você ganhou o primeiro da Sul-Americana. Não tem como, tá? Mas uma coisa é você permanecer com ele no cargo e cobrar. É porque na internet hoje é 8 ou 80. A turma não consegue entender o meio termo da parada. Não dá para demitir, mas não deixa, não quer dizer que não pode cobrar, né? Essas peças que eu citei do banco de reservas são com assinatura Cuca. O Caio, o Júnior, o Vitor Hugo, que não tem confiança para jogar contra Godoy Cruz e Grêmio. O Caio ele chamou de oportunidade de mercado. Então, para falar dos gigantes, eu tenho que ainda respingar na turma que não está rendendo nada, porque uma parte ali é com a assinatura dele. E a gente tinha a expectativa dele, parado um tempo assistindo o jogo da quinta divisão do Campeonato Brasileiro, que não existe, e indicar os nomes com potencial ali. Ele foi no que estava encostado nos clubes reserva, que não estava caros, e trouxe aqui. Muito por fruto de erro de mercado do Galo, que demorou a trazer o Cuca, pegou o que estava no fim de feira, né? Ok. Mas muito do que não está rendendo é com a assinatura dele. Aí vamos lá, existe a pausa do Mundial. Aí na pausa do Mundial você fala assim, ó, o Cuca conseguiu dar um up no Campeonato Brasileiro nessa reta final, pegando 18 dos 24 pontos. No Mundial, na pausa agora, recebendo reforço, fazendo uma mini pré-temporada, o Cuca vai corrigir algumas coisas e esse time vai subir uns 2 degrauzinhos. E tá aqui, ó, nota 6 é para chegar a nota 8. Cara, o Galo pós-mundial, tirando a ilha Flamengo, que eu citei no início do vídeo, é vexatório, cara. Porque passou do Bucaramanga nos pênaltis em casa, perdendo em casa e jogando pior lá, tá? Jogou pior lá. Contra o Bragantino, o Galo só depois que tomou um murro no queixo, com um a mais o jogo inteiro, com o Bragantino sendo forçado a fazer 3 substituições, é que o Galo acordou. As atuações do Galo contra o Palmeiras, que o próprio Cuca assumiu na coletiva, que foi assustador. Bahia, Bucaramanga lá e Palmeiras. Eu lembro dessa trinca que foi horripilante. E contra o Godoy Cruz, não fez um bom jogo. E discordo do Cuca sobre hoje, até estava no táxi voltando da Arena MRV, aí todo taxista está obviamente ali na Itatiaia, o Ale Oliveira até comentando sobre um bom primeiro tempo do Galo, eu discordo. Um jogo muito ruim do Atlético, cara. Me mostra defesas do goleiro do Grêmio. E o fã de carteirinha do Camisa 12 linka tudo o que a gente fala antes. Por quê? Nas minhas anotações, eu falei, cara, a gente não chutou no gol contra o Bahia. Contra o Palmeiras, os chutes fora. Contra o Bahia foi uma falta de fora da área do Hulk. Contra o Palmeiras, foram chutes do Hulk de falta também. E contra o Bucaramanga foi uma defesa do goleiro. Vocês lembram? Quem assiste todo o vídeo aqui lembra do que eu falei. Hoje não teve grande chance. Teve o golaço do Scarpa. E eu acho que o cabeceio do Alonso, uma bola com uns 7 minutos de jogo, o Alexander pega uma na direita, chuta cruzado que vai para fora, a bola vai pipocando ali. O cabeceio do Alonso, apesar do amontoado de atacantes, que grande chance o Atlético conseguiu produzir. Não teve. Então hoje não foi um bom jogo, Cuca. Não foi um bom jogo do Atlético. Pelo contrário,
pegando em casa, no gramado sintético, que você já está mais adaptado, com o adversário limitado, o Atlético fez mais um jogo tenebroso. Tenebroso. Me fez até falar assim, cara, e se o Godoy Cruz não quisesse parar o jogo e quisesse ir pro tete-a-tete? Então vem então, cara. Não quero ver então. Como que seria o cenário? Porque vocês lembram que o Maringá, o Juventude, teve mais uns times que tomavam, o Mirassol tomava o gol do Galo e falava, pera, então agora eu preciso, quando queria propor, encontrava uma certa facilidade, né? Então o Cuca é o primeiro nome, porque tem todo o jogo só amontoado atacante na reta final para ver o que acontece. Vai o Biel, vai o Rony, vai o Coelho, vai o Hulk, vai o Reinier, e vamos ver o que acontece. Vai todo mundo, vai João Marcelo, tem jogo, vai todo mundo, uma hora dá certo. Vamos na pressão, na loucura aqui. Mas sem uma ideia, você continua com o mesmo problema, com o diferencial que você tem um monte de atacante amontoado. Os mesmos problemas que você encontrou no jogo, eles permanecem. O Cuca faz muita substituição nesses jogos em que o Atlético está abaixo, sem conseguir mudar a cara do time. Passa um marca-texto nisso que eu estou falando. O Cuca faz substituições sem conseguir mudar a cara do time nesses casos. Amontoando atacantes. E não conseguiu, mais uma vez, incomodar o gol do adversário, mesmo empilhando atacantes dentro de campo. Outro problema do Galo, referência na área. Primeiro tempo do Galo, comecinho do segundo tempo, os caras pegavam a bola ali, eu falava, gente, mas não tem ninguém na área. O Reinier estava fora da área, o Hulk saiu muito da área, o Coelho pelos lados do campo, ou às vezes por dentro também. Aí pegava, nada, vai passar uma bola diagonal pro gol para lá e para cá, pro tiro de meta, pro goleirinho adversário fazer uma cera. Roteiro ideal pro adversário. E mesmo empilhando atacante, você fica com aquela sensação da falta de referência dentro da área. Isso eu anotei no primeiro tempo, mas é algo que eu percebi durante todo o tempo. E aí o Cuca aposta no Júnior Santos. Cara, eu tenho a teoria aqui que a solução é sempre quem não tá jogando. A solução... O torcedor me fala isso na rua o dia inteiro, cara. Ah, Rafael, eu tenho que dar uma chance pro Isaac, pro João Marcelo. O Biel chegou e já era titular para todo mundo, porque ele não tinha jogado, então ele era a solução. Todo mundo que chega é a solução porque ele não jogou, não errou ainda. Porém, eu, nesse momento, coloco a mão na frigideira, fritando minha mão, sendo contra tudo que eu prego com o passar dos anos aqui, de que eu vou fazer exatamente o discurso do tiozão que me para na rua no dia a dia. O que Júnior Santos entrega hoje, eu duvido que João Marcelo e Isaac podem, que eles conseguem fazer abaixo do que o Júnior Santos está fazendo. Até porque não tem como fazer abaixo, ele já está no fundo do poço, ele está no subsolo, ele está no inferno. Estou falando da pessoa, estou falando do futebol dele. Abaixo do zero no futebol não tem como você fazer pior que isso. No mínimo, consegue empatar. E repito, sei que pode parecer discurso de tiozão que acha que a solução é quem não está jogando. Porém, dentro do que a gente vê de um Júnior que não consegue dominar, que se embola com a bola, a perna esquerda dele, parece que ele tem aquela doença que um braço dá tapa no outro, assim, sabe? Parece que, quem sabe o Júnior Santos é um torredo do futebol. Que a perna direita, uma perna desarma a outra do nada, parece que é meio puta com ele, assim, desarma, cara. Eu acho que o Júnior Santos tem a síndrome de torredo do futebol, cara. É torre mesmo, que é aquela que o cara, que o Guilherme tem? No mínimo consegue empatar o João e o Isaac. Outra coisa, não adianta, é o que eu falei aqui, não adianta empilhar atacante, você vai continuar sem construir, cara. Se não construir, vai ficar a turma toda num bate e rebate maluco, que é ideal para um Godoy Cruz que está segurando o placar em casa, para o Grêmio que está conseguindo. O empate já era bom para o Grêmio, mas uma vitória é maravilhoso, o jogo truncado no meio, porque você não conseguiu resolver esse problema. Até pensei quando o Galo estava fazendo o primeiro tempo, eu falei, vai melhorar no segundo, porque o Galo, não, tô tranquilo aqui, viu, galera? Ô, relaxa, tomou gol no final aqui, mas o Galo é o time do segundo tempo, então aqui a gente vai ganhar. O problema é que a gente se apega sempre a esses negócios aí. Aí na coletiva o Cuca empurrou pro Vitor, tá? Na coletiva ele falou assim, ó,
Sobre a saída do Rabelo, o Vitor tá ali. Perguntem para ele sobre a saída, eu não vou comentar sobre isso. Ó, bati muito no Vitor aqui, bati muito no Brax, bati muito no Rafael Menin, no Rubens Menin, no Ricardo Guimarães, mas vem cá, Cuca. Presta atenção aí, você que tá na esteira da academia, você fica assistindo o Fael no ônibus na esteira da academia, eu recebo foto de vocês assistindo, tá? Aqui, Fael, quem tá aqui assistindo? O cara da minha frente tá assistindo o pós-jogo. Presta atenção nessa parte. Por mais que tenham errado, Cuca, em cenário X ou Y, com as peças que você tem, dá para apresentar mais do que a gente tem visto, ok? Dá. Com uma escalação de Everson, Natanael, eu não vou nem colocar o Lianco hoje, tá? Mas com Alonso, Arana, Alexander, Franco, o Menino, com Scarpa, Hulk, Coelho, Rony e o Igor Gomes entrando no segundo tempo, aí, meu amigo, você vai me desculpar, mas dá para apresentar. E olha o que tá falando um cara aqui que já criticou dirigente demais. É a coisa mais fácil do mundo que tem, Cuca. Eu tô criticando o maior técnico da história, o ídolo da torcida, e tô, nesse momento, deixando de criticar dirigente, que é a coisa mais fácil. Eu poderia fazer o beabá aqui. Tá vendo? O Cuca tem razão. Por que não entregaram? Não, calma lá. Nesse momento, você tem que entregar algo a mais com o que você tem em mãos. Tem. Contra Godoy Cruz e Grêmio, tem que apresentar algo a mais. Contra o Bragantino, que vem dessa série difícil, com uma expulsão, com 3 substituições forçadas dele por causa de lesão, tem que apresentar algo a mais com essa escalação. E eu vou excluir o Júnior Santos aqui, mas quando você coloca Dudu, Biel, Gabriel Menino, Igor Gomes, eu tô falando a turma que tá saindo do banco, fora os que eu falei de titular, de Everson, Arana, Alonso, Franco, Alexander, Hulk, Rony, Coelho, Scarpa. Pode ter N problemas de administração de discordância de você, mas a obrigação de entregar algo a mais, ela existe. Ok? Encerrei a faixa do disco sobre o Cuca agora. Agora eu vou tomar mais porrada da torcida ainda. Porque, repito, mexer com vespeiro de ídolo é foda. Um nome que a gente se apega muito, que pode resolver os jogos, que pode resolver como resolveu contra o Godoy Cruz, sobra uma bola para ele e resolve, é o Hulk. Porém, o sintético, essa bola tá rápida demais, eu não sei se é o sintético, eu não sei se está pegando realmente a temporada 2025 aos 39 anos jogando bola no sintético, se é calendário, se existe outra situação, se é fruto de um time que não consegue armar, que tá essa bagunça que eu estou falando aqui, de jogadores nota 7 que estão entregando nota 4, de jogador nota 5 que está entregando nota 3,2. Não sei se é o conjunto da obra, mas o Hulk precisa entregar mais. Por mais que tenha feito os golaços contra o Bahia Olímpico, 2 de falta contra o Palmeiras, eu sei que decide porque ele é gênio. Ele é diferenciado, é craque. Mas durante o jogo, a atuação dele, eu tô sentindo, no gramado sintético principalmente, que o Hulk fica abaixo do que ele pode entregar no gramado sintético. É uma observação minha. Você pode discordar à vontade a caixa de comentários aqui. Mas eu venho São Paulo, acho que agora ele acumulou o 3º cartão, né? Eu cheguei com essa pulga atrás da orelha. O Dudu não joga, o Hulk não e o Coelho não. Então, assim, eu tô com essa aqui, mas o São Paulo é gramado natural e eu quero até observar um pouco mais, o Godoy Cruz, perdão, agora, porque a minha sensação é que esse jogo rápido, com esse time que tá com problema, principalmente de criação, de colocar a bola no chão, bola nos pés, no gramado sintético, tá pior pro Hulk. Esperava a atuação melhor dele contra o Grêmio. Outro gigante ídolo, Arana. Se pensa em Copa do Mundo, hoje perdeu muitos pontos, porque com o treinador da seleção assistindo, fez uma partida pífia.
Aquela marcação no escanteio para um jogador profissional não existe, gente. Não existe. O comportamento dele no terceiro gol não existe. O Ancelotti já tinha até saído do estádio naquele momento. Outro que quando você pega a escalação no papel, vamos dizer um cara que não é atleticano. Então, gremista, eu não sou falando, caraca, nós vamos enfrentar um Atlético, os caras têm Hulk, tem Arana. É referência, cara. É referência, não é só pra nós, não, é pra quem enfrenta, pra quem assiste, pra quem tá de fora. São os grandes nomes. Eu tô falando do cara que pensa em seleção, que tava sendo convocado e que perdeu a última Copa do Mundo, mas fala, daqui a 4 anos eu tô lá. E que vem de atuações que inclusive, quando ele tem o gol anulado contra o Godoy Cruz, que o pessoal fala que ele tá fechado, tipo, meio puto ali, pode ser puto com ele mesmo. Porque, por mais que o cara ache que às vezes as críticas são exageradas, chega uma hora que ele fala, cara, eu sei que não tá legal. Então o cara pode estar puto com ele mesmo. E eu acho que hoje é um dia que o Arana sai de campo e fala, porra, eu não sou esse cara. Dos piores em... É difícil eleger o pior em campo hoje. Até porque tem uma turma. Mas que partida para se esquecer. E a gente fica com a esperança de ver o Arana. Pô, o Arana vai pegar o ritmo de novo, o Arana vai entrar em forma. Agora ele pegou os minutos contra o Vasco, agora ele pegou os minutinhos contra o Godoy Cruz e vem o Grêmio e parece que é a pior de todas as partidas. Então quando você pega no papel o Galo, você fala, o Cuca é o treinador. Puta técnico, velho, bom técnico. Aí os caras têm o Hulk no ataque, os caras têm o Arana. Não dá pra bater só no Júnior Santos, cara. Tem que cobrar dos grandes nomes nesse momento, o Júnior Alonso. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo torcida, nós atleticanos, a gente cobra pouco do Alonso. Fala ou não fala? Deixa pra ele voltar pro Galo, inclusive, que eu falo. Jogador que se torna comum, cara. Você falar, pô, no papel eu tenho um grande nome. Na prática tá sendo um comunzaço da bola. Muito comunzão. E quem vinha correspondendo, que você falou, o Ancelotti tá lá, vai ver quem? Vai ver o Lianco. Aí, porra, que puta azar também, né, mano? Logo o homem vai machucar, mano. Tem uns caras que pegam em gripe, mano. Porra. Aí logo o Lianco. E que preocupa, por quê? A hora que você fica sabendo da lesão do Lianco, você caga, você vai faltar contra o Grêmio ou não. Mas pro clássico preocupa e preocupa demais, principalmente como ele pode voltar. Porque a gente não sabe da gravidade do grau, mas se volta naquele estilo Arana, lá no outro clássico, que aguenta só 15 minutos, e faz diferença, o homem dentro de campo. Faz diferença. Quando você fala, tá confiante pro clássico? Tá, por quê? Até o Everson que tem grande fase, tem o Lianco que tem grande fase. Perder o cara, realmente, seria um baque grande, mas não vamos pensar nisso não. Vamos, fica fora contra o Godoy, fica fora contra o São Paulo, e aí a gente vê a situação. Mas tem que voltar porque é fundamental. Tomara que seja uma coisinha facinho de resolver. Né? E do lado direito dele, né, porque é Lianco, do lado Natanael, eu acho que é questão de ser meio óbvio que eu bati nessa tecla contra o Godoy Cruz. Você lembra? Depois do pós-jogo do Godoy Cruz, eu falei, cara, eu já improvisaria essa semana um lateral direito. Eu falei, e é tão absurdo e triste, porque o Natanael pode perder para um atacante improvisado a posição. Ano passado, né, a gente teve um zagueiro improvisado na direita. Ele pode perder para um volante improvisado, porque o Alan Franco fez a seleção, o Gabriel Menino fez o Palmeiras. Mas já que tá Alexander e Alan Franco, já meteria o menino na direita ali sem pensar, porque a partida do Natanael, a fase, os últimos jogos do Natanael tem sido tenebrosos. Cara, teve uma bola que ele pegou com um hectare, assim, ó, um latifúndio, e dá uma na diagonal para a linha de fundo direto, que minha vontade era sair da arena e falar, não, peraí, tem limite, deixa eu parar a câmera aqui. Então já mexeria na lateral direita para os próximos jogos ali, sem dúvida nenhuma. É foda que enfraquece muito, né? E quando o São Paulo, deixar para o final, falar sobre essa zaga aí, mas contra o São Paulo você pode ter 3 peças que não são do time titular, talvez o Sarabia já esteja
à disposição, mas se não tiver, você pode ter o lateral direito, o zagueiro esquerdo, fora com uma zaga toda aos trancos e barrancos, um Vitor Hugo que não joga desde o jogo contra o Internacional, dia 12 de junho. Você pode ter ele contra o São Paulo, com o Ivan Romano do lado e o lateral direito improvisado, mas não, provavelmente não vai acontecer. Ele vai deixar o lateral direito mesmo. Porém, se fosse olhar o que está rendendo de campo, seria improvisação mesmo. Outro problema, não tem jogo que o Galo não toma gol. Não tem. O Flamengo, o Galo não tomou só. Vamos pegar isso aqui. Ó, do Mundial pra cá. 2 contra o Bahia. O Bucaramanga fora não tomou, é verdade. É porque eu acho que o Galo perdeu esse jogo tão mal que o Galo jogou. Tomou 3 pro Palmeiras, tomou gol pro Bucaramanga em casa, perdeu pro Flamengo no Brasileiro, não tomou pro Flamengo no Maracanã, tomou do Bragantino aqui, tomou do Flamengo aqui, tomou do Vasco fora, tomou do Godoy Cruz aqui, tomou 3 pro Grêmio aqui. E aí é foda, porque você já precisa começar o jogo tendo que marcar no mínimo 2 gols para sair vitorioso. Porque não passa com placar em branco. E aí tem mais BO essa semana, porque não tem o Lian contra o Godoy Cruz, seu lateral direito tá mal pra caramba, o esquerdo não vem bem, aí vai ter que escalar o Alonso contra o Godoy Cruz, por quê? Contra o São Paulo ele não joga. Mas que BO, cara. Que BO. Contra o São Paulo, lá é um problema que a gente vai pensar pra frente, agora é focar no Godoy Cruz e vai ter que ser casinha fechada, porque essa saga de tomar gol todo jogo, você já perde a sua vantagem automaticamente. Alexander, titular, né, é o respiro da situação de volante, assim que você pensa, né, do que tem de positivo. E na moral, galera, fritou meu humor realmente a derrota de 3 pro Grêmio dentro de casa. Eu não quero nem citar ponto positivo não, tá? Perder sem chutar pro gol, tomar 3 para um time igual o Grêmio dentro de casa, aí você vai me desculpar, vai falar, cadê o ponto positivo? E aqui, ó, eu tenho recebido muitas mensagens. Galera, você não tem ideia do que é a caixa de mensagens do Instagram e do Twitter durante a semana. É muito. Algumas, uma semana igual essa que eu trabalhei de 9 da manhã, 10 da noite, 9 da manhã, meia-noite, 9 da manhã, 3 da madrugada, eu não consigo responder. Então eu vou tentando, só que eu tô recebendo muita mensagem de pais que estão com problema para colocar as crianças no estádio. Ah, vai, ó, deixa e tal. Galera, é o futuro do clube. Você tem que acostumar essas crianças a ir pro estádio. Criançada hoje já quer torcer para Barcelona, Real Madrid, Manchester City. E a criançada que você está indo pro estádio, você não vai resolver o problema dela. A experiência, você vai deixar a experiência delas serem péssimas, frustrantes, de bater no estádio e voltar para casa. Não. Aí hoje, eu tô lá na fila, aí eu fiquei só observando de ladinho. Qual que é o seu problema? O patrão falou, cara, eu já fui 3 vezes lá no atendimento, mandam pra cá, eu não consigo resolver. Eu falei, grava comigo. Gravei contra a mãe, gravei o problema, gravei o portão agarrado e uma fila gigante. Faltava 15 minutos pro jogo começar, tiveram que liberar a catraca biometria facial. Primeiro, se você está com problema se você está com problema de adaptação para essa nova fase de questão facial, de que tem que fazer uma leitura, que está com problema com criança, abre o máximo de espaço que você puder para essa turma entrar para dentro da esplanada. Primeiro ponto. Não tem que ter um cantinho do portão fechado. Vai gastar mais com logística, com o segurança, o funcionário do jogo? Vai. Mas você precisa. Tá? Segundo, estimula de alguma forma esse povo entrar rápido pro estádio também, porque não adianta você falar sobre o tempo que vai demorar e tal. O povo tem o costume lá do Bar do Peixe, lá da época de Mineirão, anos 90, a ficar fora o máximo tempo que quiser, né? E resolve o problema de algum jeito na parte que vem do sistema, do programa, do aplicativo do negócio. Resolve, porque é dinheiro que você está perdendo. Você está querendo economizar com 2 funcionários na esplanada, mas o seu sistema se comportar desse jeito, você está perdendo dinheiro. Vai ter que educar o povo, vai ter que ensinar como é o comportamento do estádio, e por mais que você tente me explicar que existe uma forma mais simples, são pessoas simples, nem todo mundo é você que fica o dia inteiro nesse negócio aqui, que sabe tudo de aplicativo e sabe resolver. Tem gente que sabe muito e não está conseguindo. E você que tem facilidade para celular, para sistema, imagina as pessoas mais simples que não conseguem.
Não é só idoso, não é. Tem gente que não consegue, não é a praia. Imagina para fazer a criançada resolver isso. O Galo precisa resolver essa parte, porque as mensagens têm chegado sobre frustração, sobre problemas. O que eu vi na Esplanada hoje é um problema que interfere demais no longo prazo de comportamento de público no estádio, porque o cara começa a achar que está difícil para o estádio. Eu sei porque eu pego táxi, Uber, eu ando na rua, eu vou na padaria e eu escuto gente de todas as classes sociais, todas as idades, e o povo me fala assim hoje: cara, hoje é muito difícil ir pro estádio, hoje é muito difícil, hoje eu tenho que fazer tanta coisa para ir pro estádio, eu ainda tenho que pagar caro para fazer eu tenho que pegar testado no cartório, é complicado demais, aí eu tô ficando em casa. Tem a TV Box lá, passa meus canais, eu faço um churrasquinho, sai muito mais barato e eu não tenho dor de cabeça, porque ir para lá é um parto. Para ir embora, então, nossa senhora, é parto danado. Então você tem que facilitar transporte, a forma que o cara entra no estádio, porque ele está gastando dinheiro, ele está gastando muito dinheiro e você não pode transformar ele no culpado. Você não pode inverter o processo. Ele está gastando dinheiro com você num cenário que é ruim, de certa forma aqui, né, porque tudo é caro na parada, pipoca é um preço absurdo. O cara que me levou hoje pro estádio falou: Fael, levar minha filha é loucura, porque o preço que eu pago na minha bebida, no refrigerante dela, no churros dela, picolé, pipoca, eu deixo 350 conto no jogo. E eu não posso chegar lá e ter problema nessa experiência. Porque se além de tudo isso for difícil, for um parto para mim, eu não quero voltar. Meu subconsciente pede para eu não voltar. A minha mulher que eu não gosto tanto de jogo, tá me enchendo o saco, porque para ela foi ruim. Né? Então todo cuidado e carinho nessa parte aí, porque o torcedor merece. Vamos para a semana dura aí, porque tá complicado. Como eu falei, é passar do Godoy Cruz e tentar depois resolver a parada. Vou deixar o comentário da KTO fixado aqui para você ir lá, fazer sua apostinha na Sul-Americana, na Libertadores, faça casado um jogo aqui, um jogo da Libertadores, um pouco da Sul-Americana, quem sofre gol, quem não sofre, quem marca, quem toma cartão amarelo. A dica, Galo e Godoy Cruz vai ter muito amarelo lá na Argentina. Vai ser eu. Beleza? Toma, um grande abraço para todos vocês, semana abençoada.